Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde aí pra vocês, né? Boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você tá assistindo isso aqui. De novo, tô fazendo uma fake live, né? Então tô gravando esse conteúdo ao invés de fazer ao vivo. Já praticamente finalizei a minha mudança, mas o grande lance é que a internet tá oscilando muito. Já pedi pra alguém vim ver. Então, para evitar aquele estresse da live de cai e volta, eu falei, para garantir, eu vou fazer gravado, eu subo, as pessoas ficam com conteúdo, que é um conteúdo que me pediram bastante. Essa aqui é a nossa live 25, né? Fake live no caso. E eu quero continuar aquele assunto, né? Aquele papo que eu tive sobre debriefing. Eu falei bastante da importância do debriefing, falei bastante dessas coisas. Agora eu quero continuar esse papo mostrando um debriefing completo. Eu só mostrei rapidamente no outro. Agora eu quero mostrar ele de uma forma mais completa. Importante, avisos, né? Aqui embaixo na descrição tem um link na descrição tem um link para vocês terem acesso a uma análise do seu negócio digital, tá? Uma análise da sua agência, da sua coprodução, se você for especialista da sua empresa. Tem aqui, você vai cair ou comigo ou com minha equipe, né? Uma equipe de estrategistas que vai ajudar no seu negócio, na criação, no desenvolvimento e no crescimento do seu negócio. Mostrar o que tá dando certo, o que está errado e criar um plano. Se você quer ter uma dessas vagas, né, na nossa agenda, o link está aqui embaixo, é só clicar lá, você vai cair nessa sessão estratégica, análise de lançamento e tudo mais, tá? Então isso é importante. Além disso, curte, compartilha, deixa em comentários, eu respondo todo mundo, é muito legal, já que a gente não está conseguindo ter a interação do ao vivo. Semana que vem a gente volta ao normal, né? Isso aqui foi uma exceção. Mas enfim, então, vamos que vamos. Modo aula, aquele esquema de sempre. Eu vou passar um debriefing aqui, comentando algumas coisas que são importantes, algumas coisas que provavelmente ficaram em aberto, que podem ser feitas. Só que lembrando que sempre a gente aqui acaba fazendo três fechamentos de. Não é fechamento, né? Três análises diferentes. A primeira é o debriefing, que é esse material que eu vou mandar, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? É um debrief que a gente tem completo aqui, não é o nosso melhor lançamento, mas ele tá bem completo. E aí, beleza, tem o debrief. No debrief tem todas as informações possíveis e imaginárias. Nem todo mundo precisa ver ele, nem todo mundo precisa ter acesso a ele. Uma coisa que eu vejo comum, que muita gente erra, é pegar o debriefing e apresentar para o especialista com, sei lá, com 80 páginas. Cara, não adianta. Então, qual que é a minha sugestão? Você ter o debriefing, que é aquele documento que você vai deixar armazenado, igual que eu tenho aqui, que tem um monte de informação. Esse é o primeiro. O segundo, você vai fazer um fechamento com o especialista pensando, cara, quais são as informações que é importante o meu especialista ter? O que eu quero que ele veja? Cara, faturamento, os criativos que mais converteram, quais são os melhores públicos. Eu não preciso, por exemplo, que o especialista veja ou colocar no especialista é, que a taxa de abertura do e-mail de opt-in foi 60%, foi 40%. Cara, pro especialista. Então, assim, para você conseguir focar no que é importante, o ideal, né, é que você consiga fazer esse fechamento com as informações que o especialista gostaria de ver. Você pode até criar quatro mãos, vendo com o especialista. Cara, o que é legal? O que você acha legal ter? O que você acha legal mudar? Beleza. Além disso, tem o terceiro e mais importante, que é a análise do lançamento. Essa análise, cara, os estrategistas vão participar, os sócios, pode o especialista também, algumas pessoas da equipe. Aí é o quê? Aí é pegar alguns pontos importantes do debriefing e trazer para análise. Porque, por exemplo, se o meu custo por lead foi ok, tipo, cara, meu custo por lead foi excelente, talvez eu não precise ficar aprofundando nele. Ou seja, VCTR, VCPC, VCPM.
talvez você não precisa disso porque o custo por lead foi bom. Se o custo por lead não foi bom, aí na análise de lançamento você traz os outros dados para entender, cara, por que o custo por lead não estava bom? Pô, pagamos caro no CPM, o CTR estava ruim e por aí vai. Então isso é super importante, tá? Por quê? Porque a análise é você vai pegar os pontos fracos, óbvio que você vai ver o que deu certo também, mas você não precisa analisar tudo. Por exemplo, no debriefing tem pico na CPL1, na CPL2, CPL3, retenção CPL1, CPL2, CPL3. Para uma análise de lançamento, a gente basicamente só foca na CPL1, porque é onde dita todo o resto. Então eu não fico entrando muito no detalhe, né? E aí, é óbvio, a gente tem um framework, né, um formato aqui de análise de lançamento, que inclusive fiz um ontem, que eu faço de todos os nossos mentorados, né? Quem é meu mentorado, vai lá, pede a solicitação, faz uma solicitação de análise de lançamento, aí senta comigo 1h30, 2 horas, eu faço 2 vezes por semana, e eu analiso todo o lançamento junto com a pessoa, mostrando os benefícios, mostrando o que deu certo, o que deu errado, as análises, tudo baseado em dado e numa planilha aqui que a gente utiliza. Mas, claro, que para eu conseguir fazer essa análise, a pessoa precisa ter esses dados. E esses dados estão aonde? No debriefing. Então, de novo, eu tenho o debriefing, que é um documento super complexo e denso. Eu deixei ele arquivado porque daqui X tempos eu posso querer ver. Eu tenho um fechamento que eu vou fazer com um especialista. E eu tenho a análise de lançamento, que é onde eu vou pensar em melhoria contínua. Tá bom? Então é um documento, o fechamento e a melhoria contínua. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês um debriefing nosso. Vamos passar passo a passo, né? Cada um deles, falar um pouco sobre eles e claro, se tiver alguma consideração, eu vou colocando algumas coisas que às vezes faltou, mas enfim, é uma pergunta que sempre aparece. Gente, quem é que faz esse documento? Quem que cria esse debriefing? No nosso caso aqui, quem é responsável por compilar os dados e criar esse documento é o pessoal de gestão de projetos. Por quê? Porque a gestão de projeto tem acesso, né, e contato com todas as áreas. Quem traz os dados são as áreas. Então o gestor de projeto não vai ficar entrando no Active para ver as taxas de e-mail. Ele vai pedir para quem faz essa parte de CRM, quem é responsável, falar, como que estão esses dados. A mesma coisa para o tráfego. Ele vai chegar para a equipe de tráfego e falar, cara, eu preciso desses dados, né? Me passa o seu fechamento. Normalmente aqui na agência, a gente tem um debriefing separado, que é o debriefing do tráfego. Ele é uma parte integrante do nosso debriefing, depois a gente pega e coloca no debriefing completo, mas como o nosso tráfego aqui é terceirizado, é uma agência que faz, ela faz esse debriefing pra gente, tá? E aí a gente usa esse debriefing para colocar no nosso documento com mais o restante das coisas, beleza? Então, deixa eu mudar de tela aqui para ir mostrando. Massa. Eu já ia perguntar, estão vendo minha tela? Não dá para saber agora, né? Mas esse aqui é o nosso debriefing. Esse foi um lançamento de novembro do ano passado. Não foi nosso melhor lançamento, mas também não foi o pior. Foi um lançamento ok, né? A gente tenta buscar para um investimento de 300 mil a 500 mil um ROI 5, né? ROI 5 ao todo, eu digo, né? Porque tem muita coisa que entra parcelado, que entra inadimplência. Então, tipo, no momento que eu fecho o carrinho, o ROI tá quase 4. Só que ao longo com recuperação, com essas coisas, principalmente com as pessoas pagando mês a mês, a gente acaba chegando nesse ROI 5, mas eu vou mostrar tudo aqui para vocês, né? Esse aqui foi o quarto lançamento que a gente fez com o Lucas, por isso que chama PPC4, né? Passaporte Primeira Classe, que é o nome do evento, tá? Como que... Pera aí. Isso. Boa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente analisa e uma das mais importantes, que é público-alvo, tá? E aqui, se a sua pergunta é, tá, mas como eu analiso o público-alvo, você já está errado. Por quê? Porque isso mostra que você não faz pesquisa. Pesquisa é um dos pontos mais importantes para a gente conseguir ter um resultado massa. Pesquisa com leads. Por quê? E aqui tem um negócio importante. Eu até vou voltar em minha tela aqui, porque isso aqui dá até cortes. Mas,
Vamos lá. O lançamento, ele não necessariamente precisa ser um negócio tão imprevisível igual a gente sempre vê, tá? A gente consegue ter mais previsibilidade. E quando que a gente não tem previsibilidade? Quando a gente está só tentando diminuir o custo por lead, pega um criativo que vai super bem, soca dinheiro nele e quando vê o resultado lá na frente não vem. Por quê? Porque às vezes essa captação não foi tão boa. Então só achar que o lançamento tá indo bem ou não pegando mais lead é furada. Então, o último lançamento eu tive 30 mil leads, esse aqui eu tenho 40 mil leads, então o resultado vai ser menor. Cara, isso não é previsibilidade, porque isso não é uma verdade. Né? Então como que a gente consegue ser um pouco mais previsível? Primeiro, analisando mais de um indicador. Um indicador, óbvio, é o custo por lead, quantidade de público quente, quantidade de público frio, quantidade de público orgânico, né? E além disso, é a pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa vai te dar a aderência. A pesquisa, ela vai pegar o seu público e você vai conseguir bater com o público comprador. Você tem uma pesquisa dos alunos e aí você pega também a pesquisa dos leads. E aí você tenta bater. Bater o quê? Informações do que a pessoa quer, do que a pessoa não quer, do quanto ela ganha, qual que é a idade, né? Qual que é o gênero. Tudo isso você pergunta. Porque, cara, se você só vende pro público masculino, você tá chegando no público feminino, tem alguma coisa errada. E aí você consegue ajustar isso de alguma forma, tá? E isso é muito importante. Beleza, vamos lá. Vamos voltar aqui em mim. Massa. Beleza. O que a gente analisa do público-alvo e faz pesquisa? Inclusive, pesquisa é muito bom para a gente mudar a consciência do lead, né? Porque ele vai respondendo quais são os objetivos, o que ele quer. É interessante. Aqui, análise de perfil do público. Então, aqui a gente sempre tenta nos debriefings trazer um histórico. Então, aqui tá PPC1, PPC2, PPC3. O PPC3 a gente vendeu mais de 2 milhões, foi o nosso melhor lançamento. Então, muitas vezes a gente usa ele como base. Mas aqui, claramente, eu vejo que a maior parte do meu público tá de 21 a 30 anos. Então, quando eu estou fazendo a pesquisa com lead, eu tento trazer essas pessoas, tá? Que é o meu público comprador. E aqui tem algumas informações, né? Notamos um ligeiro envelhecimento na representatividade, tá? O resto a gente segue um padrão, né? São mais homens que compram, enfim. Isso aqui é a pesquisa com o lead, mas eu já estou falando da pesquisa dos alunos para você saber que está batendo. Então esse é o nosso indicador. Pô, eu sei que o lançamento, se eu trago 40 mil leads e tenho uma conversão de 2% para esse tipo de público, se eu tenho o mesmo público chegando que a pesquisa me mostra dos últimos lançamentos, eu posso achar que a conversão vai estar perto de 2% se eu mantiver muito parecido a estrutura do CPL. Se eu mudar a oferta, essas coisas pode mudar, tá? Tá, beleza. Aqui mais algumas coisas, né? Alguns dados quantitativos aqui, que é faixa de renda. A nossa faixa de renda é das pessoas aí na casa de 1.000 a 2.000 reais, 1.500. Só que a grande maioria tem o sonho de chegar em 10 mil. Aqui claramente você vê dois marcos. O primeiro que é o cara querer ganhar 5 mil e o outro que quer ganhar 10 mil. O 10 mil é um número muito emblemático. E aí você consegue usar isso na copy, cara, você quer conseguir ganhar 10 mil com design e tudo mais. Eu não expliquei, né? Levei em consideração que a maioria sabe. Mas esse produto nosso é um produto né, o Lucas é um dos maiores nomes do Photoshop do Brasil e ele trabalha com manipulação de imagem, manipulação, edição de imagem, que faz aquelas imagens que você vê super bem produzidas de perfume, até os lanches do McDonald's, por exemplo, esse tipo de coisa, né, com as fotos de latinha, enfim. Depois procura Lucas Rosa que vocês vão achar, né? Então isso aqui é importante, são dois marcos importantes, né? Então, pô, beleza. Aqui tem o 10K, tem isso aí o que eu falei. Mais análises do público. Isso aqui tem tudo, isso aqui é um typeform, né? Um formulário que as pessoas respondem. E esse dado é muito importante pra gente. Por quê? Se o cara já tá na área, se o cara tem uma agência, se o cara é autônomo, se ele vive do design ou não vive do design. Por exemplo, aqui tem nunca trabalhei na área, mas quero começar. Talvez o meu produto não seja para quem nunca começou. Então esse ponto que tá em verde aí embaixo,
de 23%, 24%, é algo que eu tenho que mudar. Por quê? Porque esse não é o meu público comprador, né? E do outro lado, as áreas de atuação, óbvio que eu tenho que tentar trazer o máximo de designer possível, tomar cuidado para não trazer muito estudante e outras coisas. E aqui, qual que é o ponto? Olha o tanto de previsibilidade que eu tenho. Porque, ó, você tá vendo PPC 2, PPC 3, PPC 4. Cara, o meu PPC 3 foi o meu melhor lançamento. Ou seja, cara, tá muito parecido do 3 com o 4. O que que mostra isso pra gente? Na hora do captação, semanalmente a gente vai tendo esses dados. Depois a gente consolida o dado e transforma num debriefing. Mas antes de terminar, antes de transformar num debriefing, a gente faz semanalmente esses dados. No canal do Slack, o pessoal de gestão de projetos vai consolidando as pesquisas e mandando. Agora com o ChatGPT ficou até mais fácil de consolidar essas pesquisas. Então olha como está condizente PPC 3 melhor lançamento com PPC 4. Até aí eu estou atraindo o público que eu gostaria de atrair. Show, perfeito. Outros dados aqui, fatores de atração. Cara, o que que faz a pessoa querer participar, querer o curso, tá? Esse aqui mostra aqui um pouco um perfil. Cara, o conteúdo do curso, o próprio Lucas Rosas e a perspectiva de mudança na carreira. Isso aqui é as pessoas que compram. As pessoas que compram, ele tem esse tipo. Ele tem. É o que atrai ele. Isso é importante, por quê? Porque é o ponto de conexão. E o como eu começo a abordar. Cara, se por acaso o conteúdo do curso é muito maior, eu vou focando cada vez mais em mostrar o que, que tem no curso, o que, que tem no conteúdo. Se tá muito ancorado no próprio especialista, né, o próprio Lucas Rosa, aí eu preciso reverter um pouco a minha estratégia. Não vou deixar de falar do curso, mas eu começo a falar um pouco mais dos feitos dessa pessoa, tá? Então isso é importante. Mais um pouco de análise, e esse aqui pra gente é muito importante, que é, cara, o quando que ele conheceu o meu especialista, para saber se as pessoas que compram estão vindo de outro lançamento ou se acabam comprando no mesmo lançamento. Então, a grande maioria, até porque a gente atrai bastante público frio, conheceu nas últimas semanas. E isso é importante por quê? Porque na hora que eu vou fazer a CPL, uma live, eu já sei que quase 50% do meu curso, 50% das pessoas nunca participaram de um lançamento. Isso mostra que eu posso repetir, que eu posso fazer diversas coisas que vão me ajudar. E tem outras parcelas que já conhecem há bastante tempo. Mas a grande maioria acabou de chegar. Isso é super importante, tá? Beleza. Então é o tempo que a pessoa. Ó, 40% dos alunos afirmam que conhecem o Lucas e o produto nas últimas semanas ou dias. Reforçando a importância da jornada de captação e aquecimento para a abertura do carrinho. Por quê? Porque aqui o que mostra pra gente, né? E embaixo está o público comprador também, que alguns dias, algumas semanas, que a grande maioria compra nesse lançamento também. O cara conheceu, a grande maioria acabou de conhecer o Lucas agora e a grande maioria também comprou nesse lançamento. Ou seja, o próprio lançamento converte, não é o cara que vem assistindo um monte. Beleza. Ué, aí, tá. Aqui tem uma análise um pouco mais criteriosa, né? Os dados mais qualitativos, cenário profissional, os grandes desafios, porque tudo isso as pessoas respondem. Aí a gente coloca depois no chat GPT uma pergunta aberta e daí dá para ajustar isso aí. Antes a gente fazia manualmente, mas levava uma semana para fazer, agora faz em 2 horas. Aqui tem algumas personas, né? Tipo objetivo profissional, tudo mais, beleza. Aqui também, ó, esse aqui é a persona que tem um emprego como design e faz freela. Aqui tem a pessoa que nunca trabalhou na área. Beleza, isso aqui é só avatares porque é importante. Não vou aprofundar muito nisso, né? Beleza, fechamos essa parte da análise de público. Olha o tanto de insight que a gente tira aqui. Fiz isso, qual que é a... se eu só visse isso, não sei ainda o resultado do lançamento, a gente tá fazendo junto. Aqui me parece, cara, tô trazendo público. Se o meu último lançamento foi bom, esse aqui tem a tendência a ser parecido se eu fizer a mesma CPL e fizer a mesma oferta. Se eu mudar, obviamente vai mudar o resultado. E aí a gente começa um monte de dados de tráfego, né? Então, investimento para cada um. Trinity aqui no caso é o nome da agência parceira nossa.
Então aqui tem os dados de distribuição, a gente não conseguiu gastar tudo que a gente precisava gastar de distribuição, não conseguimos, né? Começamos tarde e tudo mais. A captação a gente gastou um pouco mais e aqui tem o quanto a gente investiu em lembrete, aviso de CPL, vendas, downsell, tá? No final, o realizado foi 313.951. A gente estourou aí uns 3, 4 mil reais. Beleza. E embaixo as métricas de captação, né? O quanto a gente investiu no Facebook, né? Instagram, no Meta, no YouTube, Max Performance, que é do Google ali também, e o total e o quanto trouxe de lead e o valor por lead, tá? Esse Max Performance, no nosso caso, ele até que traz bastante lead, mas ele não converte tanto. Os leads do Instagram converte mais, apesar de ser um pouquinho mais caro. Óbvio que também, por causa da escala, acabou sendo um pouco mais caro também, né? E o lead ficou na casa dos R$ 5, que para nossa escala, por fazer há muito tempo, é um valor é um valor muito bom, né? A gente acabou masterizando bem essa arte aí de fazer os criativos. Aqui origem do lead, orgânico e pago. Isso aqui é super importante porque você vê que a grande taxa de conversão em venda tá no público orgânico, o que traz uma informação cada vez mais na cara da gente, que pô, eu eu preciso dar um jeito de criar mais público orgânico. É aí que entra a estratégia de distribuição, de você criar um funil com essa galera, distribuir, levar consciência, tudo em conteúdo, tudo na distribuição. Você começa a investir mais dinheiro na distribuição e menos da captação. A gente mudou muito o nosso modelo, mas esse aqui é o do ano passado. Beleza, vamos lá. Aqui, origem dos leads, né? Então, pô, lead, a porcentagem em venda também. Você pode ver que a soma das vendas, ó, tá até escrito embaixo, né? Aqui, 274 vendas mapeadas, de 741 vendas totais. Por quê? Porque, cara, infelizmente a parte de lead, ela pega certinho. A gente usa o lead tracker aqui. A parte de venda, ele não pega perfeito. Mas dá pra gente ter um espaço amostral, porque foram quase 40% das vendas mapeadas. Então a gente consegue ver que a maior parte dos leads veio do YouTube, mas a maior parte das compras vieram do Instagram. Então a gente consegue ver o tanto que converte. Pô, Instagram Stories, o Instagram Reels, Feed. Então o Instagram tem uma conversão muito melhor que o YouTube pra gente. Olha lá embaixo que eu falei do Max Performance, que ele traz lead barato, mas ele não converte, tá? Então aqui já mostra algumas coisas interessantes, que é onde você vai colocar mais verba. E é o lance que eu falei de você saber se está atraindo público qualificado, porque senão aqui você vai ver, cara, tá mais barato o lead no YouTube, vai socar dinheiro lá e no final essa galera não converte, tá? Quase o dobro aí, até mais. Beleza, aqui as origens de tráfego, né? O orgânico e pago, aqui já é um efeito mais comparativo, que pra gente é importante. Então aqui a gente no PPC3 trouxe mais leads como um todo e automaticamente mais leads orgânicos, mas segue meio que uma tendência, né? Eu posso esperar que a taxa de conversão vai ser parecido. Aqui, quantidade das vendas que foram mapeadas, tá? Temperatura do público, quente, frio, tá aqui. Colocado, né? Então, pô, tem muito mais quente do que frio, até porque o próprio público orgânico é um público quente, né? Não é um público pago, mas é um público quente. Então aqui tá essa. A gente traz mais público quente e é o que vende mais. A gente vende muito pouco para público frio, até porque é um produto caro. Como vocês viram lá, a maior parte do nosso público ganha de 1.000 a 2.000 e o produto custa 2.000. Então é mais difícil converter público frio. Aqui a lista tem até como a gente queria fechar esse debriefing, tem até uma informação embaixo. Esses dados precisam ser melhor trabalhados, aguardando finalização do debriefing de tráfego, né? Então sempre tem essas alterações, mas aqui é um pouco os públicos
que mais performaram. Então, pô, lista de lead, viu a página de captura, caiu no checkout. Então, tem aí os nossos públicos, a gente coloca até para falar para o especialista, pô, o público do YouTube é bom, ou o público do YouTube é ruim, faz mais vídeo, faz mais live, tudo mais. Beleza. Aí a gente vai para outra parte aqui, que é a parte da página de captura, que são as análises da página de captura mesmo. Aqui, o que falta nesse debrief? A gente está sempre melhorando. A gente não tinha tão bem estruturado um formato de distribuição. Agora que a gente está criando, formalizando tudo mais, a gente começa a ter um pedaço aqui que fala justamente de distribuição, tá? Não tem aqui nesse debriefing, é um negócio que falta, mas para os próximos já vai ter, assim que eu tiver a nova versão, eu faço aqui de novo. Então, beleza, performances da página, normalmente, né? Do primeiro lançamento até o quarto, né? Então, muitos acessos a gente conseguiu, cadastros e formulário. Aqui tem um ponto de atenção, por quê? Porque a gente privilegiou, deu preferência para a pessoa entrar no grupo do WhatsApp. Então, antes a pessoa se inscrevia, tinha o link do grupo do WhatsApp, mas também tinha pesquisa. Então, aumentava a taxa de pesquisa. Nesse aqui, a gente não conseguiu ter tanta pesquisa assim. Olha a diferença do PPC 3 para o PPC 4, né? A taxa de participação na pesquisa foi muito diferente. E a pesquisa para a gente é muito importante, tá? Beleza. Então aqui os dados. Aí a gente, isso aqui são os dados básicos da página da página de captura, né? Olha a taxa de conversão. Olha como foi baixa desse PPC 4. Apesar da gente trazer lead, trazer tudo, a gente não conseguiu ter uma taxa tão boa. Pô, aumentando essa taxa já muda efetivamente muito o nosso resultado. Então, que já tem uma diferença, né? Acho que de tudo que a gente analisou agora, essa é a primeira diferença que a gente vê gritante de um para o outro, do PPC 3 para o PPC 4. Acaba não influenciando tanto. O que influencia? Que a gente vai ter que gastar mais dinheiro para trazer as pessoas, né? Mas o importante no final é a quantidade de lead. Aqui tem uma análise, cara, de e-mail, que não vou aprofundar nisso, mas a gente faz quantos envios, abertura, taxa de abertura, clique, de venda, de remarketing, de nutrição, para a gente ir vendo. Aqui tem os históricos de envio também, quantidade de envio, tudo mais, quantidade de clique para a gente ter o histórico, né? Aí a gente vai para uma parte de criativo, os criativos aqui. Os criativos campeões de lead no Instagram, Facebook, então são esses três. Aí óbvio que aqui tá travado, mas a gente clica, abre na hora, dá uma olhada, pô, o que deu certo? Pô, pra gente, esses criativos que tem interação, igual o primeiro, que é o especialista contando, ensinando, mostrando para outra pessoa, converte muito bem pra gente. Então a gente acaba usando bastante. E aqui tá o custo por lead, a quantidade de lead que trouxe. Então tem tudo aí detalhado. No YouTube, a mesma coisa. Cara, se for ver bem, foram os mesmos criativos. Que performou em um, performou em outro. Então aí tem também os custos por lead, quantidade e tudo mais. Isso aí no YouTube. Os criativos de imagem, né? Que eles eram de vídeo. Criativo, alguns carrosséis trazem bastante gente. Aí tá de novo a quantidade de pessoas que trouxe e o custo por lead, né? Óbvio que daí não tem no YouTube, né? Que não tem imagem. Isso aqui é só do Facebook, né? A gente coloca a meta porque é Facebook e Google. Massa. Agora a gente vai para uma outra parte que é o quê? Os dados do evento ao vivo. Beleza? Analisei tudo que foi no começo. Lembra que eu falei falta de distribuição que deveria ser analisada. Analisei tudo que é de público, tudo que é captação, tudo que é essas coisas. Beleza. Aí a gente chega no evento ao vivo, na CPL em si. Boa. Aqui tem as performances das lives. A primeira live, o episódio, aqui a gente coloca quando foi levantado esses dados, né? Porque às vezes a gente libera para alguém, pode mudar. Quantidade de visualização, a porcentagem média assistida, né? A retenção.
quantidade de impressões, o pico de espectadores, né, o pico máximo aí, que é um dado importante para a gente, e quantidade de mensagens no chat. Então a gente vai analisando todos esses dados. Daqui, qual que é o dado que é importante para a gente? A porcentagem média assistida não é o mais importante, mas é um dado relevante. Aqui, pô, 15% é bom, porque é uma live quase de 3 horas, né? E pra gente o pico do espectador, que é o comparecimento, porque isso reflete diretamente na nossa quantidade de venda. Ou seja, quanto mais pessoas eu trago na CPL1, mais eu vendo. Tá? Tem essa correlação direta. Então, meu esforço é sempre levar mais gente para CPL1. Por isso que na hora que eu faço o análise de lançamento, a gente foca na CPL1. Tá? Então, aqui tem aí a CPL2, tem aqui os dados de novo, igualzinho. CPL3, todos os dados bonitinhos. CPL4, tem aqui os dados, né? Nesse caso foi a primeira vez que a gente fez uma CPL5, que foi uma abertura que a gente fez, foi um negócio diferente por causa a gente fez uma live 4, né, que foi essa aqui, falou um pouco mais sobre o produto, e aí a gente, nos nossos lançamentos, a gente faz um desafio, porque engaja a galera marca, escreve, faz todas essas coisas, e aqui foram os resultados dos alunos, da galera que participou. Então a gente faz isso e aproveita e já usa para vender. Performance aqui dos dados da live, aqui em visualização. Falta uma página aqui que é do comparecimento, do pico de venda, mas a gente analisa mais o pico de venda do que a visualização, porque a visualização, quanto mais você colocar dinheiro no anúncio, mais pessoas caem aí, né? Só do cara acessar já vai marcar uma visualização. Então, esse aqui, como vocês podem ver, a live 5 só teve em um, mas mantém mais ou menos uma correlação. Ah, não tá faltando, então tem histórios de pico aqui, que tá aqui. Se for pegar as vendas depois de cada um desses, você vê que tem uma relação muito boa em cada coisa. Então, assim, o que eu vendi no PPC1, muito provavelmente foi a mesma coisa que eu vendi no PPC4. Entendeu? O meu melhor. O meu. O PPC1 a gente vendeu acho que 1.600.000. Esse PPC4, vocês vão ver aqui, a gente vendeu 1.500.000. O PPC3 a gente vendeu 2 milhões. O PPC2 eu não lembro de cabeça. Mas olha a relação que tem com o pico de pessoas. Entendeu? Os dois são muito parecidos, PPC1 e PPC4, né? E o PPC5 teve mais, teve um maior faturamento também. Então aqui, beleza que aqui eu estou usando o pico de audiência, o que apareceu, mas se você pegar o pico simultâneo, comparecimento, quando você termina uma live, aparece o pico simultâneo, aparece o máximo, tipo 4.400 e poucas pessoas, mas aparece o quanto ficou na média, sei lá, 4.000 e alguma coisa, 3.000 e alguma coisa. Essa média ela tem uma relação maior ainda com a quantidade de vendas. Conclusão, aqui, né, tem aqui o funil, o fluxo de lead por etapa do funil. Então, quantos leads entram, o quantos cadastram, quanto tu clica no e-mail, responde a pesquisa, vê CPL1, CPL2, óbvio que ele é um funil, ele vai caindo para lá na frente ter os alunos. Aluno do primeira classe, que é o produto principal, e aluno do Pro Live Sys, que é o nosso downsell. Né? Depois de 15 dias a gente faz um downsell. E aqui é o resultado final, esse aqui é o último slide. O resultado final que foram 741 alunos do produto principal, 370 do outro produto. A gente recebeu na semana ali 1.184.000 e o faturamento projetado 1.527.000. Foi aquilo que eu falei para você. A gente fecha o lançamento mais ou menos com ROI 4, mas é de se esperar que chegue no 5. Nosso objetivo é, cara, investir 300.000 e faturar 1.500.000. Foi mais ou menos o que deu aqui. Essa aqui é a nossa... a meta desse lançamento era... eu acho que, se não me engano, a meta desse lançamento era 1.750.000, porque o outro foi 2 milhões, a gente achou que ia conseguir, mas acabou não conseguindo, né? Por diversos fatores, mas mais por causa não conseguimos trazer a quantidade de leads necessária, a página de captura não foi tão... não converteu tanto, tá?
Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês, né? Acabou sendo uma live mais curta, porque eu fiquei devendo esse documento, né? Queria mostrar para vocês, porque apesar de ser, até pedir permissão pro meu sócio para mostrar esse documento. Falei, cara, se tem algum problema, porque normalmente a gente só mostra as coisas pros mentorados, né? Só mostra internamente. Porque tem um monte de dados. Mas ele falou assim, não, massa, mostra. E eu queria mostrar por quê? Porque eu acho que é super importante. E aí, como eu disse, tem um monte de dados, você pode falar, cara, como é que levanta tudo isso? Puta dor de cabeça. Mas o importante é você ter os dados documentados que cada área levanta e você só vai pegar os dados que realmente são importantes. Se você vê que muita venda vem do e-mail, você começa a analisar mais os dados de e-mail, você começa a analisar outras coisas, mas é importante, você precisa de um documento com todos os dados para depois você poder usar essa análise. Beleza? Gente, semana que vem a gente volta com as lives ao vivo, né? Se tudo der certo, né? E vai dar. É, cara, não esqueçam se inscrevam para fazer análise do negócio de vocês dentro da nossa metodologia, né? A Tríplice Infinita. Que com certeza vai mudar o resultado de vocês se vocês têm interesse em chegar nesse tipo de resultado, 1,5 milhão, 2 milhões nos lançamentos. A gente pode ajudar vocês nisso. Primeira porta de entrada é justamente essa análise de lançamento e depois disso as nossas mentorias, acompanhamento, tudo mais, tá? Então na análise de lançamento, não, análise do seu negócio, a gente fala o que você tem que fazer e se você quiser o nosso acompanhamento, aí depois disso a gente oferta. Tá bom? Valeu, gente, por ficar aqui comigo. Espero que gostem. Coloquem nos comentários se vocês gostaram ou não. É muito importante para eu saber se o conteúdo tá aderente. Tamo junto. Valeu.